uma palavra muito importante que diz respeito à igreja e também às pessoas que não são da igreja, porque infelizmente muitas religiões e igrejas têm afastado o povo de Deus de Deus. Como que eles fazem isso? Apresentando um Deus que não existe, um Deus que eles não conhecem. Ninguém pode apresentar alguém que não conhece, não é verdade? Quer dizer, eu não posso chegar, por exemplo, com o presidente hoje, o Bolsonaro, e você falar assim, eu vou te apresentar meu amigo Bolsonaro, porque eu não vou chegar perto dele, porque eu não conheço. Amém, amados? Mas alguém mais próximo dele vai poder apresentar. E a mesma coisa funciona com Deus. Existe hoje muitas pessoas apresentando um Deus que eles não conhecem, um Deus de imaginação, um Deus que a imaginação, a criação humana inventou. Então, por causa disso, criaram-se muitas doutrinas de igreja, só que a Bíblia diz que nos últimos tempos muitos apostatariam, deixariam a fé por seguirem doutrinas de demônios, ensinos de demônios, enganação. E isso não é uma coisa inocente. Às vezes a pessoa pensa assim, não, mas estão fazendo bem, eles estão falando de Jesus. Não é bem assim, porque esse tipo de ensino faz com que as pessoas não conheçam o verdadeiro Deus, não conheçam a vontade do Senhor. Eu quero, na verdade, dizer a vocês algo que domingo até teve um testemunho na igreja. Quem contou o testemunho está assistindo agora pelo Facebook. Eu não vou falar o nome para não expor, né? Mas o irmão está ouvindo, ele falou um testemunho muito bonito que tocou muito no meu coração. É um irmão que toca violão muito lindo, muito bom mesmo. Deus usa ele de maneira muito simples, o louvor. E ele estava me falando que ele contou esse testemunho na igreja no domingo, que um dia ele chegou para Deus e disse assim, Deus, se o Senhor não fizer o que eu quero, eu nunca mais vou tocar violão na igreja para o Senhor. Aí que um tempo depois ele caiu de moto e quebrou as duas mãos. O caminhão ia passar com o pneu pela cabeça dele, mas não passou, não quebrou o capacete. E aí ele estava contando que ele chegou em casa ainda, depois, né, foi lá, colocou pino nas mãos, quebrou os dois pulsos, com as mãos enfaixadas. Ele ainda orou a Deus, levantou a mão e falou, Senhor, com as mãos enfaixadas. Ele disse assim, está escrito que não ia acontecer nenhum mal na minha vida, né, que isso aí não poderia acontecer, que o Senhor guardaria. Aí ele falou naquela hora, chorando com lágrimas, ele disse assim, e o Espírito Santo, pastor, naquele momento falou comigo, eu estava contigo quando aquele pneu ia passar na sua cabeça, eu não deixei ele passar. E naquele momento ele se arrependeu muito, pediu perdão para Deus. Aí ele foi lá na igreja, lá e tocou um louvor, foi muito usado, contou esse testemunho e tocou um louvor de adoração mesmo, declarando que Deus, não importa o que ele faça, ele é Deus, ele é maravilhoso e a gente só quer aprender a amar ele. Amém, amados? Isso é muito forte, sabe por quê? Porque muitas pessoas, elas são ensinadas assim, elas são ensinadas que Deus, se ele falou, ele tem que fazer. É claro que a gente não precisa lembrar Deus do que ele precisa fazer, amados. A questão é, será que nós fazemos o que nós temos que fazer? O que Deus requer de mim, requer de você, é muito pouco, é muito pequeno, algo muito simples, é alcançável, é possível qualquer um de nós alcançar. A religião diz que você tem que fazer isso, mais aquilo outro, cumprir esse mandamento, esse preceito, essa lei. Se você não fizer, você vai para o inferno. Isso é coisa da religião. Jesus, ele falou assim, filho, lança sobre mim o vosso jugo e eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu fardo, que ele é leve e que ele é suave, e achareis descanso para as vossas almas. Esse é o Evangelho de Jesus, essa é a palavra do Senhor Jesus Cristo que tem sido ignorada. E por causa disso, muitas pessoas nas igrejas sofrem e muitas pessoas elas nem pensam em buscar Deus em uma igreja porque elas entendem assim, aquele lugar não é para mim. E eu posso dizer de maneira pessoal, como um testemunho pessoal, que quando, aqui tem um amigo meu aqui que está aqui assistindo também, que foi muito usado por Deus para falar de Jesus para mim quando eu não conhecia. Um abraço, Jacques, Portugal, Deus abençoe a sua vida. Foi muito usado por Deus para falar do amor de Deus. E na minha cabeça eu pensava assim, mas eu sou muito jovem, eu tenho muita coisa para mim viver. E na minha cabeça eu entendia que se eu fosse para Deus, eu teria que abrir mão de tudo. Mas como assim abrir mão de tudo? Abrir mão da minha felicidade, da minha paz, da minha alegria? Não, de maneira nenhuma. Quando eu aceitei Jesus, quando eu conheci o Senhor Jesus Cristo, e eu vi como que o se alegrar com Deus, o festar com Deus é outra situação, que Deus ele não quer tirar a tua alegria, muito pelo contrário, ele verdadeiramente quer fazer com que você seja livre.
Nós éramos escravos do mundo, só que não sabíamos por quê. Porque nós éramos movidos pelo engano. O diabo ele nos escravizava e fazia a gente pensar que nós éramos livres. Você quer ver um exemplo disso? É uma pessoa, por exemplo, que fumou. A pessoa, para começar a fumar, é muito difícil, ela tem que se esforçar para fumar, ela começa a fumar, tossir, é ruim, mas ela quer, porque na cabeça dela é bom. Ela viu o galã da novela, o galã lá do filme lá, que ele fumava e ele era uma pessoa muito descolada, muito admirada. Ele olhava isso e ele pensava assim, eu estou falando, né, como que as pessoas pensam, e eu pensei porque eu fumei também. Eu pensava assim, eu preciso fumar, eu tenho que fumar, mesmo que seja ruim. Mas depois, na hora que eu fui tentar parar de fumar, que eu conheci o Senhor Jesus, eu quero parar de fumar, aí eu vi que eu estava escravizado. Não era uma coisa assim que eu podia parar a hora que eu quisesse. E é assim que o diabo trabalha, ele escraviza as pessoas e convence as pessoas que elas estão certas. E as pessoas, o que elas fazem? Elas acham assim, não, eu paro a hora que eu quiser. Aí quando alguém tenta parar verdadeiramente de fumar, ou no caso, né, eu já vi pessoas na minha família, que o médico falou, se você não parar de fumar, você vai morrer, você precisa parar de fumar. E quando essa pessoa foi tentar parar de fumar, não conseguia. Não tinha como, porque ela estava escravizada. Mas isso funciona na mentira, no roubo, no adultério, na fornicação. Né? A Bíblia diz que o pecado, quem comete o pecado, torna-se escravo do pecado. E Jesus Cristo ele veio para nos libertar do pecado. Não quer dizer que nós não vamos cometer pecado, mas esse pecado não vai ter poder de nos escravizar. Por quê? Por causa de uma coisa muito importante, queridos. Eu vou dizer para vocês uma coisa, a fé e o amor. A verdadeira fé, existem muitos tipos de fé. A fé no jogo do bicho, na Mega Sena, nas estrelas, nas cartas. Mas não, a fé em Jesus Cristo. E o verdadeiro amor. Amor também existe muitos tipos de amor. O amor, o sentimento que o casalzinho, quando é novo, tem, que ama, 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 e a mãe odeia, não quer ver pintado nem de ouro. Não, o amor de Deus, que está em 1 Coríntios, a partir do capítulo 13, aquele amor. A fé e o amor, eles andam juntos, eles são unidos. Amém, amados? É isso que nós precisamos, aprender a amar a Deus. E nós vamos amar se nós conhecermos, nós vamos amar em quem a gente acredita que vive. Então você vê que a fé e o amor, eles andam juntos. Amém, queridos? E aqui nessa palavra, Deus vai dizer algo especial a respeito das pessoas que buscam a Ele através do quê? Da obediência aos seus mandamentos, leis e preceitos. Só que o fazer é certo, só que a motivação é errada. E por causa da motivação, eles são reprovados por Deus. Olha aqui, Isaías capítulo 1, a partir do versículo 10, diz assim: Ouve a palavra do Senhor, vós os príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Peraí, pastor, Deus está falando para Sodoma e Gomorra ou está falando para a igreja? Não, Deus está falando para a igreja. Sodoma e Gomorra já tinham sido destruídos. Ele está falando que ele está comparando a igreja com Sodoma e Gomorra, cujo coração era pervertido. A Bíblia diz que o Senhor desceu, foi à casa de Ló para resgatar ele de lá, e daqui a pouco bateram na porta na casa de Ló. Eram todos os homens da cidade, do maior ao menor, mais rico, mais pobre, mais gordo, mais magro, mais bonito, mais feio, todos, mais jovem, mais velho. Eles bateram na porta de Ló e falaram assim: Ló, nós vimos que 2 estrangeiros entraram na sua casa, que agora você traz eles para fora, que nós vamos molestar sexualmente deles. Ló falou: irmãos, não façam tal loucura, o que vocês estão fazendo? Não, eles estão debaixo do meu teto. Olha aqui, se vocês quiserem eu dou minhas filhas para vocês, mas não toquem nesses estrangeiros. Imagina, no desespero dele, ele ofereceu as filhas. E eles falaram assim: olha, Ló, porque você não nos obedeceu, você mal chegou nessa cidade, você pensa que você manda alguma coisa, nós vamos fazer pior com você. Foi que o anjo fechou a porta, feriu todos aqueles homens de cegueiras, ficaram cegos, até que os anjos, né, o Senhor resgatou Ló, as suas filhas. A esposa, infelizmente, o coração dela mostrou que ela não queria sair, o coração dela estava naquela cidade e ela, né, acabou se tornando uma estátua de sal. Mas Deus salvou eles e mandou o quê? Fogo dos céus para destruir aquelas cidades. Ou seja, Deus teve que fazer o juízo, porque Ele é o verdadeiro juiz. O único que faz justiça é Deus. E a justiça de Deus, ela trabalha na sua misericórdia, no seu amor, na sua paciência, na sua longanimidade. E as pessoas, elas acham que quando Deus faz, é porque já provocaram muito tempo, que a medida da iniquidade já chegou até o limite. Aí Deus não tem... O pecado para Deus, amados, é como um mau cheiro. O pecado para Deus tem uma parte na Bíblia que ele compara com fumaça no nariz, nas narinas do Senhor.
Amém, queridos? Imagina um rato morto, um cheiro de carniça. Aquilo ali, se você não levantar para remover esse rato da sua casa, aquele cheiro ele não vai passar, ele vai piorar. Você pensa, começa a cheirar aquela carniça em casa, às vezes, não sei se já tiveram essa experiência de ter um rato morto em casa. Você cheira aquela carniça, aí você não adianta você sentar e falar assim, amanhã vai passar esse cheiro, vai ficar tranquilo. Não, amanhã ele vai estar mais forte, cada vez mais forte. Você vai ter que se levantar, ir lá e remover aquele rato, procurar. Você vai achar ele, sabe como que você acha ele? Pelo cheiro. Aí quando o negócio tá bem feio mesmo, achei o rato, você vai lá, procura, tá ali o rato. Aí você vai pegar e tirar ele da tua casa, jogar ele fora. Aí o cheiro vai voltar a ficar agradável novamente. É semelhante a isso que Deus ele faz justiça. Porque a justiça ela cobra. Quando Caim matou Abel, Deus falou, o sangue do teu irmão está clamando da terra a mim por justiça, Deus falou. Eu não posso mais ficar parado e esperar. Eu preciso fazer justiça. Em vez do o irmão se arrepender, o que ele fez? Eu sou a casa, eu sou tutor do meu irmão, eu tenho que andar com ele de mãos dadas agora. Aí Deus, o que aconteceu? Deus teve que fazer justiça e ele foi amaldiçoado. E agora aqui Deus está dizendo à igreja. Aqui na verdade é o povo de Israel e também representa para nós a igreja. Versículo 11. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Você vê que hoje as igrejas estão se especializando em fazer sacrifícios. É o sacrifício disso, sacrifício daquilo, o pastor sacrifica, manda o povo sacrificar. Deus está falando de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Ele diz assim, ó, estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Porque esses animais, eles tinham como obrigação levar esses animais, e o sangue era feito através do sangue dos animais, expiação pelos pecados. Só que uma coisa que o povo não entendia, queridos, e muitas pessoas não entendem hoje, por que Deus no passado aceitava esses animais morrerem, eram sacrificados? E por que hoje não é? Eu vou explicar primeiro como que funcionava no passado. Deus ele sabia que nós pecávamos, todos nós pecávamos. Ele ensinou isso aos judeus, né? Lei para os judeus. Então, quando eles pecavam, eles tinham que de tempo em tempo oferecer um animal puro. Era um animal inocente. Aquele sangue seria derramado em favor do que não mexe. Aqui. Ele ia ser sacrificado, aquele animal, para que eu e você nós não fôssemos mortos, porque Deus tem que fazer justiça, Ele é a justiça. Então a justiça era concluída com um animal inocente. Um dia Deus falou para Saul, Saul, você vai lá e vai destruir os amalequitas. Você vai matar todos aqueles pecadores. E você vai, não quero nem animal, não quero nada, eu quero que você cumpra o juízo. Eu podia mandar fogo dos céus, eu podia mandar um dilúvio, não, mas eu vou mandar você, povo de Israel, você vai lá, o rei, e extermina aqueles pecadores. Aí o Saul, ele não fez o que Deus falou, ele fez grande parte do que Deus falou, mas ele separou umas donzelas, uns jovens, que ele queria que essas pessoas elas fossem escravos, rachassem lenha e tirassem balde de água. Ele separou o melhor das ovelhas para sacrificar ao Senhor Deus. Quando o profeta chegou até Saul, o rei Saul falou assim, bendito seja tu do Senhor, profeta, nós fizemos o mandato do Senhor. Aí o profeta falou, mas quem que são essas pessoas? Que balido de ovelhas é esse que eu estou ouvindo? Não, o povo separou os jovens, o povo separou as donzelas, o povo separou o melhor das ovelhas para sacrificar ao Senhor teu Deus. Foi quando o profeta falou assim, você está errado, Saul. Deus não se agrada de sangue, Deus não tem prazer em sangue de ovelha. É o que ele está dizendo aqui, eu não tenho prazer em sangue de bode, de ovelha, eu não tenho. Antes que as pessoas obedeçam a minha palavra. Eu pedi para você exercer um juízo e você fez da tua maneira e me está oferecendo um monte de sacrifício. Eu não tenho prazer nesse sacrifício. Esse animal só é abatido para que você não seja abatido, Saul. Para que o teu povo não seja abatido, para que cumprida a lei, a justiça, o sangue dele inocente é derramado, para que o teu sangue não fosse derramado. Só que Saul ele não entendia isso, sabe por quê? Porque o coração dele era carnal. Ele não tinha aquilo que foi ministrado agora no início, um temor, uma preocupação com as coisas de Deus. E isso é muito comum hoje, amados, isso na adolescência. Quando o adolescente ele não confia mais no pai e na mãe, ele acha que o pai e a mãe são inimigos. E os verdadeiros amigos são aqueles que chamam ele para fazer coisa errada. Ah, vamos sair, vamos beber, vamos encher a cara, vamos fumar, vamos fazer mal pro fulano, vamos roubar, vamos assaltar. Não, esses são meus amigos, eles gostam de mim. Agora o pai e a mãe que falam assim, eu não quero que você saia, você vai voltar tal hora. Não, meu pai está impedindo a minha felicidade. O pai me empresta o carro, não empresto. Tá vendo, meu pai é meu inimigo.
Vocês estão entendendo, queridos? Assim era o coração desse povo. Quando Deus falava, por que Deus é tão severo? Por que eu já entreguei todas essas ovelhas, Saul pensou, todas essas ovelhas ao Senhor, o que mais que ele quer? Puxa vida, não é holocausto que ele quer, oferta que ele quer, sacrifício que ele quer. Deus está dizendo, filho, eu não tenho prazer em sacrifício. O que eu quero é que você tema, que o teu coração tenha prazer nos meus ensinamentos, porque eu sou teu pai, eu te amo. Eu não quero castigar você como você está pensando, pelo contrário. Eu quero que você seja feliz e abençoado. É isso que Deus está dizendo. Ele diz assim, ó, estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados, eu não me agrado do sangue de novilhos, nem do cordeiros, nem de bodes. O Saul foi tão errado que ele não entendeu que o profeta puxou a orelha dele, o profeta Samuel, que tanto que na segunda vez que ele fez isso, Deus, ele teve a oportunidade de obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus, ele cometeu o mesmo erro. Ele viu que o profeta demorava, ele viu que os inimigos estavam se levantando, então ele foi lá e ofereceu o holocausto, coisa que não era para ele fazer, era para o sacerdote. Ele foi lá e ele diz assim, quando o sacerdote chegou e viu ele fazendo, o que você está fazendo? Não, eu fui forçado pelas circunstâncias, porque os inimigos já se levantavam, o povo aqui também já estava ficando angustiado, e eu vi que você se atrasou, profeta, então eu fiz. O profeta falou, hoje Deus teria confirmado o teu reino em tuas mãos, mas agora já não pertence mais a ti. Ou seja, Deus não se agrada do seu coração. É isso que Deus está dizendo aos judeus nesse momento, e é isso que Deus está dizendo para muitas pessoas nas igrejas. E para você que não está em nenhuma igreja, para que quando você for para a igreja, e eu creio que você vai buscar Deus, a igreja é você. Quando você for para Deus, você vai da maneira certa. Não vai procurando fazer isso, fazer aquilo outro, como se você chegasse para Deus, olha aqui, Senhor, eu obedeci isso e mais isso. Então o Senhor tem que fazer isso que você prometeu. Não, mas você vai entender que você não é merecedor de nada, mas Ele ainda assim te amou e te deu a vida eterna, somente por você acreditar no seu Filho Jesus. Como é que nós vamos chegar diante de Deus, colocar as coisas na mesa e falar assim, quem fez mais? Você não buscou, não estava lá no dia. Você está entendendo? Não acreditou. Deus, na sua infinita misericórdia, está investindo em mim agora, nesse exato momento, está falando no seu coração o quanto Ele te ama e o que Ele espera de você. Só um coração sincero que acredita nele. E ainda assim as pessoas pensam assim, mas será? Sabe que será é contrário de fé, né? A fé é certeza. Mas tem muitas pessoas, mas será mesmo? Será que Deus me ama? Não, Ele enviou seu Filho amado, unigênito, para morrer em seu lugar, porque Ele não te ama. Vocês estão entendendo, amados? É isso que Deus quer que você entenda. Ele te ama sim. Versículo 12. Ó. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar nos meus átrios? Ou seja, as pessoas não passavam dos átrios, porque elas falavam assim, não, ali é santo, mas eu não pedi isso de vocês. Você vê que tem pessoas hoje nas igrejas, doutrinas, que elas querem melhorar a palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita e é santa. E não, as pessoas elas não se contentam com isso, elas querem melhorar. Daí elas começam a falar assim, essa roupa pode, essa roupa não pode, essa comida pode, essa comida é do diabo, essa aqui não, essa aqui... Vocês estão entendendo? Eles inventaram essas doutrinas do diabo, para quê? Para que você que às vezes está ouvindo e não vai à igreja nenhuma, você fala assim, nem vou lá. Não, lá para a igreja de crente, mulher não pode cortar cabelo, não. Mulher não pode usar calça, tem que usar só saia e tem que ser para baixo do joelho. Não, homem, o pastor de camiseta, que escândalo! Nunca que um pastor pode usar camiseta, ele tem que usar terno e gravata. E de preferência nessa e nessa cor. Amém, queridos? Já está passando o tempo. Eu estou pregando aqui, já está passando o tempo, queridos. Tá bem curto esse tempo. Mas na verdade, queridos, é isso que as pessoas fazem. Elas inventam isso aqui para quê? Para dificultar as pessoas de ir na igreja. Isso não é inocente. Isso não vai melhorar a palavra de Deus. Como que as pessoas pensam que vão melhorar a palavra de Deus? Deus está falando assim, quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar nos meus átrios? Que doutrina é essa? Versículo 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. Nós vamos ofertar muito, nós vamos trazer dízimo e oferta lá, porque é isso que Deus se agrada. Não, filho, isso é só para que você seja abençoado. É você o beneficiário. Você acha que Deus precisa do teu dinheiro? Ele não precisa. Ele se permite receber, fazer de você uma sociedade contigo para que você usufrua dos benefícios do reino de Deus. Você é um cidadão celeste quando você aceitou Jesus Cristo. Você precisa viver os benefícios desse reino, que é o reino espiritual. Só que você não acredita, você só depende do governo do Brasil ou do país que você está.
Deus está falando, filho, você tem uma pátria, a pátria é celeste, onde não há desigualdade, onde não há roubo, onde não há corrupção, onde o rei é o juiz e é justo, onde o filho é meu advogado. Imagina que o meu advogado, o seu advogado, ele é filho do juiz, olha o grau de parentesco, olha o nepotismo. Vocês estão entendendo, queridos? Olha lá, o filho meu advogado de defesa é filho do juiz que vai me julgar. Então a causa é ganha, por isso que nenhuma condenação há para os que estão quem? Em Cristo Jesus. Deus ele quer que você seja abençoado, beneficiado por essas leis, as leis do reino de Deus. A lei do 2 mais 2, queridos, é 4 aqui. Mas para Deus, 2 mais 2 é quanto Ele quiser. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ele não fez isso uma vez, mas mais de uma vez. Ele está mostrando para você que ele, no reino de Deus, a multiplicação ela vai contar a seu favor, o sobrenatural. Pessoas cegos voltaram a enxergar. Que médico hoje que devolve a vista a um cego de nascença, por exemplo, não tem. Que medicamento hoje que pode curar um leproso, não existe transplante de pele, não fica bom. Jesus, ele cura a lepra. Ele ressuscita mortos. Lázaro estava morto há 4 dias, ele ressuscitou. Lázaro, para mostrar que ele tinha poder sobre a morte. Eu não disse que se você crer, você verás a glória de Deus, disse o Senhor Jesus. Deus ele quer que você seja beneficiado por esse poder, por essa unção, que são frutos do reino de Deus. E as pessoas estão se apegando a essas coisas aqui terrenas como se fossem muito importantes. Deus quer te libertar, meu amado. Só que para isso o teu coração tem que ser entendido. Porque você não sabe nada, eu não sei nada, nós estamos aprendendo. Só que nós estamos aprendendo de quem? Da doutrina da igreja? Da teologia de homens que inventam coisa, hoje a teologia, quem é mais importante, quem fundou tal igreja, quantos anos ele tinha, que cidade que foi, como que é o nome do fulano de tal, que a palavra que ele disse, aquela frase que ele disse é mais importante que Jesus diz. É isso que é teologia. E as pessoas estão deixando o ensinamento do Senhor Jesus Cristo para se apegar a coisas de homens, a coisas terrenas, e elas estão rejeitando os benefícios do reino de Deus. Por quê? Por causa de coração. Olha lá. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso representa oração. É para mim abominação. A Bíblia diz que Deus ele não gosta da oração do ímpio. A única oração do pecador que Deus aceita chama-se a oração de arrependimento. Quando o pecador sinceramente entra na presença do Senhor e pede perdão dos seus pecados, aí Deus recebe essa oração e abençoa e purifica. Desde que haja arrependimento genuíno e verdadeiro, ele perdoa. Amém, amado? Mas quando a pessoa chega, Senhor, olha, eu fiz isso, tá? Mas eu fiz porque o fulano também fez isso também, todo mundo faz, então o Senhor tem que me perdoar. Eu sacrifiquei isso, eu ofertei, eu fui lá, eu levei uma oferta na igreja, então o Senhor tem que me perdoar. Deus falando, filho, não traga ofertas vãs, não continue a trazer. O incenso é para mim abominação. As festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus está falando, eu não tenho prazer nas festas, eu não tenho prazer nas coisas que vocês estão fazendo. Coisas que era mandamento aos judeus, Deus está falando, vocês estão fazendo com a motivação errada, então eu não tenho prazer. Você já notou, você reparou hoje, queridos, que Deus parece que está longe das igrejas? Você já reparou hoje que ele está nas igrejas e parece que está todo mundo lá, aleluia, te louvarei, Senhor, mas Deus não está lá? Vocês já notaram isso? Que hoje em dia é assim nas igrejas? Por que Deus fez isso? Porque Deus não tem prazer nisso. Porque as pessoas deixaram Deus de lado. Olha, Deus, eu vou cuidar da minha igreja, eu vou falar aqui, eu vou ensinar do jeito que eu quero, do jeito que eu sei. E rejeitaram a quem eles foram cultuar, porque nós vamos na igreja cultuar quem? Cultuar, oferecer culto a Deus. Então Deus, ele por amor de nós, olha mais uma vez o amor de Deus, ele se afasta. Por que ele se afasta? Porque ele é justiça. Se nós em trevas, o Senhor com a sua luz se aproxima de nós em trevas, o que vai acontecer? Você acha que a treva vai apagar a luz de Deus ou a luz de Deus vai dissipar a treva? Vocês estão entendendo, meus amados? Então Deus, por amor, ele se afasta. E as igrejas hoje estão por conta. Não existe milagre, não existe palavra revelada, não existe unção do Espírito Santo. Por quê? Porque as pessoas elas estão servindo a Deus com esse tipo de coração. Um coração mau. Um coração egoísta, que só pensa em si, que só, olha, eu vou fazer, mas eu quero que você faça também. Se você não fizer, eu não faço. Olha, vamos terminar aqui, meus amados, porque na verdade o tempo estava voando. Versículo 15, pelo que estendeis as mãos
Estendeis as mãos. Quando vocês estendem as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, diz o Senhor, ó, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Vocês fazem tudo que é errado, e na hora de orar, Senhor, cadê o Senhor? Pai, nós esperamos de Ti, nós Te clamamos, Pai, meu Deus, Senhor, cadê o Senhor? Deus falou, eu fujo de vós, eu saio de perto de vocês. Aí no versículo 17 diz assim, ó, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da viúva, ou seja, ajuda aquelas pessoas que não tem ninguém para ajudar, seja sincero com Deus. Versículo 18, vinde e arrazoemos, diz o Senhor, vamos discutir, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Não importa onde você se meteu, o mais sujo que você foi, mais profundo, Deus está falando que Ele pode purificar você. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes, para mim e para você que está me ouvindo agora pela rádio, pelo Facebook, se você quiser e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Olha os benefícios do reino de Deus. Mas se recusardes, sereis devorados à espada. Ou seja, a maldição vai continuar sobre a sua vida. Você vai achar que você é livre, mas na verdade você vai estar sendo escravo e enganado achando que é livre, como aquela comparação que eu fiz do cigarro. Mas se você quiser e me ouvirdes, para de dizer para Deus o que Ele deve ou não deve fazer, para de explicar para Deus o que Ele está dizendo, o que Ele está fazendo. Ele não precisa que você explique, Ele quer que você ouça, aprenda dele. Amém, queridos? Lembra que Jesus foi na casa de Marta e de Maria? E ele fez o quê? Ele foi lá para ensinar a palavra. A Marta, cheia de boas intenções, foi preparar um café para ele, um chazinho, um pãozinho, um bolinho. E a Maria ficou aos pés de Jesus ouvindo o ensinamento. Aquele que não escuta se incomoda com quem escuta. E a Marta achou-se no direito de falar para Jesus, Jesus, ordena que minha irmã te ajude. Me ajude, ela falou. Aí Jesus falou assim, sabe quem está errado, Marta? É você. Você está atribulada, anda angustiada, mas pouco é necessário, a menos uma coisa só é necessária. E sabe quem está fazendo? A Maria que está aqui nos meus pés. Ela escolheu a parte boa e ninguém vai tirar essa parte dela. Se você quer ficar atribulado, quer ficar na maldição, fica. Mas quem quiser me dar ouvidos, comerás o melhor dessa terra. Amém. É isso que Deus está dizendo, meu irmão. Purifica teu coração, desarma o teu coração para Deus, para a religião, amém, queridos? Não siga a doutrina de igreja, não se sujeite aos ensinamentos dos homens, a não ser doutrina que está baseada na palavra. E você tem que conhecer a palavra, porque no passado Deus dizia uma coisa para os judeus, e Jesus ele nos ensinou a cumprir através do amor. Tem gente que segue fielmente a Torá hoje, não adianta. Porque pela lei ninguém será salvo pela graça. Jesus não veio anular a lei, revogar a lei, mas ele veio nos ensinar a servir a Deus através do amor. Por isso que ele diz, primeiro grande mandamento, amarás o teu Deus de toda a alma, força e entendimento de todo o teu coração. E segundo grande mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disso se resume toda a lei, todos os mandamentos e todos os profetas. Quer falar? Amém, queridos? Glória a Deus. Está acabando o tempo, falta 1 minuto. Vocês que estão nos ouvindo, receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Prepara o teu coração, muda o teu coração, aprenda a fazer o bem e a ser grato a Deus pelo que Ele faz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Entrega a tua vida para o Senhor Jesus, que não importa, como diz a palavra, a maneira que você está, a maneira que você esteve até esse momento. Que Deus, Ele fala que não importa o quanto sujo que você está, Ele pode te limpar, Ele pode te transformar. Mas Ele só pode fazer isso se nós entregamos a nossa vida a Ele. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Termina aqui mais um programa Alicerçados no Amor de Deus, um programa da Igreja Alicerce, Igreja do Amor de Deus. Todas as terças-feiras, às 21 horas, nós temos esse encontro aqui. Deus abençoe a sua vida, meu querido, em nome de Jesus.